começar, não sei. Pode. Beleza. Gente, deixa eu só compartilhar aqui, não sou boa com tecnologia. Sou uma idosa confusa com a tecnologia. Gente, só lembrando aqui, né, que como a gente está gravando a aula, todo mundo que falar, abrir a câmera, perguntar, vai aparecer na gravação, tá? Mas fiquem à vontade. Se vocês não quiserem falar, vocês podem perguntar no chat também, que a gente está de olho, tá? Então, ok, né? Boa noite, gente. Eu sou a Viviane, sou uma das staffs da Mulheres em Dados da disciplina de Python. Hoje é a primeira aula que eu estou dando. Não estou nervosa, mas estou com um pouco de sono, mas não tem nada a ver com a aula, porque eu já sou uma mulher cansada. Qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas no chat. Eu não estou vendo, mas as outras meninas vão estar vendo e elas vão poder te ajudar. Então, vamos começar com um resumo da aula passada, né? Falamos de controle de fluxo e operadores lógicos, o if-else, o elif, o if-else a gente Ô, usa... Vivi, Oi, só dá um zoom na sua tela, por favor. zoom? Ah, eu disse que eu sou uma idosa confusa com a tecnologia. Aí, acho que ficou Agora, bom, hein? Tá ótimo. beleza. Aí, como eu estava falando, na aula passada foi falado de controle de fluxo ou controle condicional, que temos o if, else e o elif. O elif a gente usa numa situação em que a gente tenha mais de duas condições. Se, por exemplo, se você, sei lá, você quer saber, sei lá, imprimir os meses dos anos, aí você usa if for mês 1, se for igual a mês 1, é janeiro. Aí é if for igual a mês 2, mês 3, mês 4. O if else a gente só usa quando for duas condições. O for e o while eu vou tratar nessa aula de hoje, na aula 3. E sobre as variáveis locais e globais, é que as variáveis locais, quando você define ela naquele bloco, você só vai conseguir usar ela naquele bloco. Se você atribuir um outro valor para ela em outro bloco, ela vai estar valendo o último valor que vocês atribuíram a ela. E na variável global, você pode usar ela em todos os blocos, mas quando você define ela lá no começo com aquele valor, ele não vai se alterar. É isso, né, gente? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos começar a aula de estrutura de repetição e empate. Que, gente, na minha opinião, é a melhor parte que tem. Eu acho um babado essa parte. Vem função, essas coisas, mas para mim, estrutura de repetição é a melhor que tem. Então, como eu disse, a gente tem duas estruturas de repetição, o for e o while. Primeiro, eu vou começar falando do for. A estrutura for é usada para iterar sobre uma sequência de elementos, como uma lista, uma tupla, uma string ou qualquer outro objeto iterável, e executar um conjunto de instruções para cada item. Eu costumo falar o seguinte: a gente usa a estrutura de repetições quando a gente está lidando com mais de 5 entradas, porque tudo bem, você digitar aqui no teclado, você colocar 5 entradas. Vamos supor que você quer a média, a média aritmética da nota de 5 notas de um aluno. Tudo bem, né? Você colocar 5 notas aqui é ok, é aceitável. Mas vamos supor que você queira 10 notas, ou 20, ou 30, e a entrada vai aumentando. Fica inviável para você digitar. Pensa, você quer 10 entradas, você vai ter que digitar 10 vezes, de N1 até 10, não tem condição, gente. Se for 1000, então, você não vai digitar 1000 vezes. Você vai perder um tempo e ocupar espaço na memória, não tem como. Então, aqui, ó, a gente tem um primeiro exemplo aqui, ó. A gente quer imprimir cada letra de uma string.
Aí tem aqui a palavra que recebe Python, e que vai aí a estrutura do for é assim: você tem uma variável que se essa variável ela representa um caractere da palavra Python, da variável Python. Então, se esse caractere está na palavra, ele pinta ele. Aí, no caso, ele vai pegar o P está na palavra, ele vai imprimir e vai passando para o próximo, até que ele vai imprimir a palavra inteira. Note que ele não imprime como uma lista, né? Ele fica mais como um gerador, então, por isso que fica assim, em cada um em uma linha. Agora, aqui no caso, quando você quer percorrer itens de uma lista, aqui você tem uma lista com 3 palavras, que é maçã, banana e laranja, e o for ele vai fazer a mesma coisa do anterior, mas dessa vez ele está entendendo que maçã está na posição 0, banana na posição 1 e laranja na posição 2. Então ele não vai pegar M está em frutas, não. Ele quer a palavra inteira, a frase inteira, que é maçã, né? Então ele vai pegar o quê? Ele vai perguntar: maçã está na lista frutas? Tá, né? É a primeira posição. Então ele vai imprimir a maçã. Depois vai perguntar se a banana está. Aí ele está na primeira palavra, aí ele vai iterar, ele vai para a segunda palavra, que vai ser banana, que nesse caso está na posição 1, né? Aí ele vai iterar de novo e vai para a terceira palavra, que é laranja, e o código vai acabar aí. Ele vai printar, vai acabar. Aí temos um outro exemplo, que é percorrendo itens de uma lista e imprimindo apenas os números pares. No for e no while e nos outros assuntos adiantes, a gente pode usar a condicional, a estrutura condicional, que é o if, else, elif. Nesse caso aqui, ele está querendo imprimir os números pares. Então, você tem uma lista de números pares. Aliás, você tem uma lista de um número de 1 até 10. Aí tem um número, o número vai de... se ele está em números, o in está, né? Se ele está dentro de números, da lista números. Aí é que ele coloca uma condicional. Esse número que ele está percorrendo agora, ele é dividido por 2, ele é par. Se ele for par, o programa ele vai imprimir aqui, ó. Anote aqui no print número, ele só vai imprimir quando ele for par. Aí, no caso aqui, o número 1, porcentagem 2 é igual a 0? Não, não é. É 1. Inclusive, 1, porcentagem, o número maior que ele vai resultar o número menor. Agora aqui, aí ele vai para o próximo. Número 2, ele está em números? Está, né? Aliás, ele é dividido por 2, né? Se ele vai ser igual a 0, então ele vai entrar aqui, ele já vai ser impresso. Aí no 3, não, o 3 é um número ímpar, né? Aí ele vai para o próximo, que é o 4. O 4 é dividido por 2? Sim. Aí vai para o 7, que é um ímpar, e assim sucessivamente. Agora vamos a um outro exemplo. Calcular a média de notas em uma lista. Note que aqui a gente está lidando com um assunto novo, que são os acumuladores. Então, temos uma lista de notas, que vai de 8, números aleatórios, no caso, né? Aí, como a gente faria para, se você quiser acumular essas notas? Você usa uma variável, por exemplo, do nome soma, né? E que você está querendo tratar com média, então você pode dar o nome soma. Essa variável, ela vai acumular todas as notas que estão em notas. É igual quando você fazia a soma lá na primeira aula, tipo, a variável recebe o número, tipo, deixa eu dar um exemplo aqui. Você tinha uma variável que recebia o número 1 e você queria fazer a soma dela com outra variável, sei lá, B recebe 2. Aí você tinha X
sei lá, C recebe B mais X. Aqui ele está acumulando o valor de duas. Ai, gente, desculpa, tinha esquecido isso. Ele está acumulando o valor de duas variáveis. Então, aqui nesse exemplo, ele faz a mesma coisa. Ó, aí que ele dá o resultado 3. O C ele acumulou o valor de 1 mais 2, que é da variável x e b. Aqui faz a mesma coisa. A gente tem um laço de repetição for, que ele vai percorrer ele todo com uma variável nota. Note que essas variáveis que a gente coloca aqui, a gente declara na hora, né? A gente não precisa declarar aqui fora. Então, na hora que você está utilizando o laço de repetição, você declara a variável lá que você quer usar e vai adiante. Ao contrário de outras linguagens que você tem que declarar a variável antes, né? Então, ele vai percorrer toda essa lista, nota, e ele vai acumular todos os valores dela. Aí, como? É soma. Isso daqui é a mesma coisa de soma, recebe soma mais nota. Então, ele vai pegar o primeiro valor, que é 8,5. Como que era zero, a variável soma começou com zero, então vai ser zero mais a nota, que é 8,5. Aí a soma agora ela vale 8,5. Aí a nota vai para outra, vai percorrer para outra posição, que é 7,2. Aí entra aqui 7,2. Até chegar ao final. E quando ele vai somar com 7,2, ele dá o resultado que eu vou chutar que é 15, tá, gente? 14, que eu não tenho certeza de cabeça. Então aí vai valer 14. Aí quando ele for percorrer para o próximo, que é 9,3, a soma vai valer o quê? É 14 mais 9,3. Assim até chegar em 5,5. Aí, como queremos calcular a média, a gente pega a soma, né? Que deu, não sei quanto que deu, e vamos dividir pelo tamanho da lista. Isso daqui é uma forma de você saber o tamanho da lista. Nesse caso aqui, a gente está vendo qual é o tamanho. Mas pode ser que a lista seja gerada por uma entrada que você colocou lá, que você nem sabe qual é. Aí a gente usa o len. O len vai retornar o tamanho da lista, que aqui no caso é 5. Aí alguém pode me ajudar com o dicionário, que eu não sou muito boa. Dicionário? Isso. Os dicionários, eles são meio que, assim, um exemplo bem bestinha, eles são meio que as listas, mas as listas com uma chave e um valor. O básico dele é isso. Ele é formado por chaves e valores. Então, eu tenho ali nome, idade, cidade. Essas são chaves, porque essas são as características. E aí eu tenho João, 30 e São Paulo. Isso são os valores dessas chaves. Então, eu posso ter dicionários de, sei lá, de qualquer tipo aí, por exemplo, de uma biblioteca. Aí eu vou ter os livros, aí eu vou ter o nome, eu vou ter o autor, eu vou ter o gênero. Essas são as chaves. E aí eu vou ter os valores, que vai ser exatamente quais são essas informações. Se não ficou claro, vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Mas é isso, basicamente. E note aqui, ó, gente, a gente consegue usar o laço de repetição for de novo naquela mesma dinâmica. A chave, se aquela variável, o valor daquela variável está nesse dicionário, aí ele vai imprimir a chave. No caso aqui, ele vai imprimir a chave, que são esses aqui, que é o nome, idade e cidade. Agora, se a gente quiser fazer para que ele imprima os valores, a gente tem que usar essa função aqui, que é própria do dicionário, que vai ser o quê? Valor, for valor está em meu dicionário ponto value, aí ele vai imprimir os valores. Aí, nesse terceiro caso aqui, ó, iterando pelas chaves e valores do dicionário, ele
Vocês podem fazer isso aqui no for, tá, gente? Vocês podem passar várias variáveis, mas ele tem que corresponder com o que ele tem aqui. Por exemplo, nesse caso, eu não sei o que aconteceria se ele não tivesse passado um valor. Isso é uma coisa muito interessante para saber. Deixa eu fazer aqui com vocês. Se ele imprimiria mesmo assim, se ele não tivesse passado o valor. Ó, nesse caso, ele não Só, só, funciona, né? só fica um detalhe que acho que você só tem que tirar do print o valor, como você não tá passando no Ah, for, né? sim, verdade. Obrigada. Vai dar certo de qualquer forma. Interessante, eu não sabia disso. Mas é uma forma, né? Eu acho que fica muito mais organizado você definir a variável que vai ser o valor daquela chave. Aí Mas tá aí. perceba que a forma que ele printa a É informação é diferente. diferente, né? Porque ele está colocando ali, tipo, o valor de fato daquela variável. Tipo, Isso, é, nome está entre aspas, porque nome é o que é aquela chave. isso. E aí, só complementando, que é interessante vocês saberem que dá para pegar esse valor do for e deixar ele como variáveis separadas, né? Porque no caso, você quer só saber a chave e o valor de uma forma, tipo, porque você vai fazer uma função, alguma coisa que só Assim, precisa da chave para uma variável e o valor para uma outra variável. Você consegue, né, separar elas. Eu quero que chave seja só as variáveis chaves e valor só as variáveis valor. Então, você também consegue fazer dessa forma. Ou não, quero fazer tudo junto. E aí você consegue, como foi, né, nesse outro for, só a chave. E aí, no caso, aqui, como ele tá o ponto items, ele tá pegando, na verdade, fazendo um for tanto na chave e no valor junto ao mesmo tempo, né? Então, é legal saber que também tem essas formas diferentes de fazer, né? sim, verdade. Como vocês viram, você pode passar vários valores aqui, várias variáveis, mas aí, né, aqui ele tem que condizer com as variáveis que vocês estão passando. Aí vamos para o próximo aqui. Aqui é como percorrendo uma lista de dicionários e imprimindo apenas os valores de uma chave específica. Eu posso estar enganada, mas para você criar um dicionário, ele é uma lista, né? É assim que você cria um dicionário. Ele Eu- é entre chaves. Quando você coloca chaves, e aí você tem, tipo, abre chaves, coloca o primeiro elemento, o segundo elemento, quer dizer que vai ser a chave e o valor. Mas nesse caso aí, pessoas é uma lista, porque está com colchetes. Então, a gente pode dizer que, sei lá, é uma lista de alunos, por exemplo. E aí cada aluno tem nome e idade. Então, para guardar essas informações mais específicas, eu posso usar um dicionário. Mas para juntar todas elas, aí posso guardar numa lista. Claro que tudo depende do seu objetivo, né? Mas no geral é isso. E aí aquele for ali, ele vai percorrer a lista, mas ele só vai imprimir a chave, o valor da chave idade, porque é o que está descrito ali no for. É. Aqui, ó, pode falar. Ah, não, só ia complementar que é legal também saber que, né, como a Sayonara falou, no caso, ele é um dicionário, mas ele está como uma lista. E é legal a gente saber que a gente consegue fazer também essa junção de tipos diferentes de estrutura de dados. Então, um dicionário pode ser um dicionário dentro de uma lista. Então, tipo, a gente consegue fazer essa mistura de estrutura de dados. Aqui temos o. Obrigada pela ajuda, inclusive. Agora aqui temos um outro. É uma função, né? Temos a tupla, que é um tipo de lista, mas só que ela é imutável. Enquanto a lista assim, você pode adicionar e tirar valores, eles não, eles continuam a tupla, ela é definida apenas assim, você não pode
mudar valores nem nada. Aí, alguém tem mais alguma coisa para complementar de tupla? Eu sei muito pouco. Só uma coisa que, por exemplo, a lista, ela tem lá um método append, né? Gente, meu Sim. inglês é de centavos, então vocês relevam, tá? Mas tem esse método que é para você adicionar o item. A tupla já não vai ter, porque a tupla é quando você precisa de fato que aquilo seja daquele jeito para sempre. Isso tem muito em funções, algumas funções mais avançadas assim do Python, elas têm como retorno uma tupla, justamente para a gente não ter como alterar esse retorno, né? Aí, obrigada. Para você acessar da mesma forma, você tem que ter uma variável e essa variável vai percorrer a tupla. E no conjunto, eu preciso de ajuda para o conjunto também, que eu não sei desse assunto. O conjunto ele é diferente do dicionário ali, porque, como eu falei, né? O dicionário ele é declarado entre chaves, são os valores ficam entre chaves. No caso do conjunto também, mas o conjunto não tem chave e valor. O conjunto só tem o valor, digamos assim. Então, também é uma estrutura de dados para guardar muitas coisas. E aí, claro, como a gente já falou, né? Cada um depende do objetivo e você pode juntar as coisas, tipo um conjunto de listas e listas de tuplas. Você pode viajar muito nisso aí, chegar a estruturas bem complexas, mas o conjunto é basicamente isso, é como se fosse um dicionário sem chaves, assim, sem chaves. Bem basicamente, tá, gente? Como é o nosso objetivo aqui. Mas na próxima aula a gente vai colocar mais coisa, tá? É só uma passada por cima desses assuntos. O importante mesmo é o for e o while. Isso. A Mandinha colocou aqui nos comentários que um conjunto é um tipo de coleção de elementos únicos e não ordenados. Isso Então eles não significa que podem se repetir, né? Isso, exatamente. Valeu, Amandinha. Muito obrigada, gente. Os telespectadores. Agora vamos falar da função range. Range é uma função nativa do Python que permite criar uma sequência de números que pode ser usada em laço de repetição como for loop. A função range ou range pode ser chamada com um ou dois ou três argumentos. Quando apenas um argumento é passado, é considerado o valor final da sequência, começando a partir de zero. O que eu considero de range, particularmente, eu não costumo usar for, eu prefiro usar o while. Eu acostumei de outra linguagem. Eu entendo que você tem mais flexibilidade para trabalhar com intervalos. Nesse caso aqui, nesse caso simples. Continua a mesma coisa, gente. Tem a variável e você verifica se essa variável está nesse intervalo, vamos dizer. Aí ele vai começar de zero, né? A princípio, quando você não declara um outro argumento, ele viria antes, no caso, que ele ia dizer por quanto ele ia começar. No caso, no 1. Como não foi declarado, ele começa do zero. Aí ele vai de 0 até 5 menos 1. Ele não vai até 5, ele não inclui um 5 nesse caso. Se quisesse 5, ia ter que fazer assim. Aí, se você quisesse que fosse até o 5, a gente vai entender melhor no while como é que funciona isso. Deixa eu apagar aqui. É porque, e é até interessante, né? Porque, no caso, como ele tá fazendo um range, ele tá fazendo 5 elementos. E como ele começa do zero, 5 elementos vai só até 4, porque zero é um elemento também, né? Igual na lista. A lista, as posições, elas começam de 0 até o tamanho da lista menos 1. Se a lista tiver um tamanho 5, você não vai contar a partir de 1, vai contar a partir de 0. Neste exemplo, a função range cria uma sequência de números de 0 até 4.
E o for loop itera sobre cada um desses números e os imprime na tela. Quando são passados dois argumentos para a função range, o primeiro é considerado o valor inicial da sequência e o segundo o valor final. Olha, nesse caso aqui a gente vê, vai começar no 2, né? Mas ainda assim, ele não termina no 8, ele termina no 7. Mas É porque ele. o range sempre começa incluindo o primeiro elemento, mas Sim. não incluindo o último, né? Se no caso, como eu mostrei anteriormente, se você quisesse que ele incluísse o 8, aí ia ter que ir até o 8 mais. E a mesma coisa, gente. Você tem uma variável, se essa variável. Nesse caso, essa variável ela vai percorrer nesse intervalo aqui. Vai ser de 2 até 8 ou 7, né? Aí no próximo exemplo. Neste exemplo, a função. Ah, tá, beleza. Neste exemplo, a função range cria uma sequência de números de 2 a 7 e o for loop itera sobre cada um desses números e imprime. Ele itera de um por um. Aí, no caso desse terceiro exemplo, quando são passados três argumentos para a função range, o primeiro é considerado o valor inicial da sequência, o segundo é o valor final da sequência e o terceiro é o intervalo entre os valores da sequência. Por exemplo, o valor inicial aqui é 1, o valor final é 10 e o terceiro valor do intervalo é 2. Então, nesse caso, ele vai iterar de 2 e 2. Olha, note aqui, ó. Começa com 1 mais 2. É o que a gente chama de 3. salto, né? Tipo, vai saltando de 2 em 2. Aí aqui para 5, 7 e 9. Ó. Note aqui que ele não é até 10. Né? Para ir até 10, ele teria que ser de 10 mais 1. Aí, esse caso aqui, vocês podem colocar o número que vocês quiserem, viu? Vocês podem colocar 4 também, se quiser. Aí aqui está indo de 4 em 4. Aí siga o que o coração de vocês mandarem. Neste exemplo, a função range cria uma sequência de números de 1 até 9, com um intervalo de 2 entre cada número. Assim, o for loop itera sobre cada número ímpar de 1 até 9, que de fato, né, ele, igual aquele exemplo lá em cima, que ele estava mostrando só números pares, isso é uma boa para entender. Ó. Aqui você fizemos dessa forma para ele colocar só números pares da lista números. Aí uma forma de você fazer isso é com esse aqui. Aí nesse caso ele ia ter que começar com 0. Aí ele ia fazer os números pares aqui. É uma forma. Aí agora vamos falar da minha estrutura preferida, que é o while. Eu uso bastante. O while, ele é usado para executar um bloco de código. Inclusive, gente, alguém tem alguma dúvida? Eu estou passando igual um trator, mas eu não estou perguntando se alguém tem dúvida, alguma observação, abrir o peitinho. Alguém quer falar alguma coisa? Pode mandar no chat ou abrir, né, o microfone. Gente, quem cala consente, hein? É verdade. Mas Inclusive, elas. eu ia falar agora, gente. Inclusive, eu estou vendo que tem mulheres que não estão indo na monitoria, viu? E eu sei que tem dúvida, porque sempre surge dúvida, é para aparecer na monitoria. E aí, gente? Tudo certo? Estou entendendo tudo, estão arrasando. É tetinha, como diz o meu amigo. Ou tem alguma dúvida? Acho que dá pra gente ir seguindo, Vivi. Se aparecer alguma dúvida, a gente vai falando pra Dessa você, vez tá elas bom? estão tímidas, né? Aí Elas vocês estão mandam com no final. vergonha, elas estão com vergonha. Então, vamos falar da minha estrutura de repetição preferida, que é o while. O while, que significa enquanto em português, o for é para, né? Para de tanto até tanto. Eu nem falei isso, eu acabei esquecendo.
mas o while é usado para executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. E a sintaxe do while é a seguinte: while, a condição, aí no caso, na condição, a gente vai usar os operadores lógicos que vocês aprenderam na aula passada, que é maior, menor, igual, diferente, e etc. Aí a gente, nas instruções do while, temos aqui o código a ser executado enquanto a condição for verdadeira. E uma outra instrução que pode caber no while é se há a existência de um contador ou não. Aí aqui, a condição é uma expressão booleana que é verificada antes de cada iteração do loop. O loop continua sendo executado enquanto a condição for verdadeira. Olha aqui, é um pouco diferente do for. Por isso que eu prefiro, eu acho que é mais detalhado. Aqui temos uma variável número que começa com 1. Aí na condição do while, temos o quê? Enquanto o número que vale 1 for menor ou igual a 10, a gente vai printar o número 1. E aqui, o que faz no for, ele não mostrava. Mas aqui no while, o que vai fazer do 1 percorrer, contar de 1 em 1? A gente vai fazer o número 1 igual acumulador, que eu ensinei mais anteriormente. Ele vai pegar um número, eu vou declarar como ele, e vai ficar nesse jeito assim. O número 1 vai receber ele mesmo mais 1. Como o número 1 começa com 1, nesse caso aqui, ele vai valer 2. Aí ele vai subir, ele vai voltar. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai entrar no while, no laço. E ele vai imprimir 2. Agora aqui, o número vale 3, porque ele incrementou aqui. Aí vai perguntar, 3 é menor ou igual a 10? Aí sim, assim por diante. Até chegar no 10. O 10 entra aqui, ó. O 10 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai imprimir o número 10 e ele vai incrementar. E tem um pulo do gato aí que eu vou explicar depois. Cadê? É só aqui embaixo que eu vou dar o pulo do gato. Então, vamos falar do loop infinito agora. O while é uma estrutura indeterminada. Mas o que significa, né? Que a quantidade de vezes que o algoritmo será executado não é previamente definida. Como foi explicado, o código será executado enquanto uma condição não for atendida. No caso aqui, a gente colocou uma condição, né? Aqui tem, aliás, tem a condição. O diferencial de lá até aqui é porque a gente não colocou o iterador. Então, nesse caso, ele vai ser 1, vai imprimir 1 e para sempre, porque a gente não colocou o iterador para chegar nessa condição de parada. Então, aqui, ó. Caso essa condição não seja atendida, ocorre o erro de loop infinito. O loop infinito é isso. Tem aquele número lá, e ele vai imprimir esse número para sempre, até você fechar o programa, dar um jeito de fechar lá o código para de executar. No exemplo abaixo, o algoritmo entrou em loop infinito porque a condição de parada nunca será atingida. Ó, por quê, gente? Aqui a gente não tem o número recebendo o número mais 1. Se a gente tivesse, ele ia ter uma condição de parada que ia ser no 10, né? Como não há incremento do valor da variável número, o valor de número será sempre 1. E a condição de parada é número menor ou igual a 10. E ela nunca vai ser atingida, ela vai ser 1 para sempre. Nunca vai parar esse código. Então, olha aqui, ó. Olha, eu não vou descer, mas é 1 infinitamente até que ela digitou alguma coisa e parou. Nesse exemplo, o loop infinito acontece porque a condição é sempre verdadeira. Agora, no caso de baixo. E aquele caso também, né? Como é sempre verdadeiro, o número sempre vai ser menor ou igual a 10. Então, ele vai imprimir o número 1 para sempre. Aqui, ó, tem o while true. Isso daqui é muito útil, tá, gente? Que às vezes você não tem um valor específico e você precisa de alguma coisa que
faça o while ficar rodando no laço. Aí ele vai printar aqui. Este é um loop infinito. Aí aqui o que acontece, gente? Ele ficou imprimindo isso até a 5.000 linhas. Até 5.000 linhas. Aí ele mostrou essa. Eu acho que é um erro, um aviso, que a saída de stream foi truncada. Truncada nesse caso é que ela parou nas últimas 5.000 linhas. Aqui, ó. Aí aqui eu coloquei um exemplo de uma tabuada simples. Com. Gente, peraí. Ah, não, lembrei. Abafa, lembrei o que eu ia falar. Aqui eu dei um exemplo de uma tabuada simples. A gente vai entrar com o número que a gente quer definir da tabuada. Sei lá, eu quero a tabuada de 3. Eu adoro o número 3. Aí a gente tem a variável de início, né? Que vai ser o x, que recebe 1. Aqui vai ter o enquanto 1 for menor ou igual a 10, ou x for menor ou igual a 10, você vai printar o n vezes o x, né? O n, que é o 3, ele não vai mudar, que a gente quer a tabuada de 3, e o x, que ele vai imprimir todos os valores da tabuada de 3 até 10. E aqui a gente tem uma curiosidade, gente. O x, ele não vai terminar com... Se você imprimir o x, ele não vai ser igual a 10. Por quê? Porque quando o x é igual a 10 aqui, ele vai entrar. Quando ele entra, o x ainda incrementa, né? No caso, vai valer 11. Ele vai parar porque o 11 não é menor ou igual a 10. Se você imprimir esse valor do x, ele não vai ser igual a 10, ele vai ser igual a 11. Independente, ele vai sempre incrementar mais 1. Se você imprimir, ele vai dar o valor que vai ser dessa condição aqui de parada. Gente, eu não sei se explicaram, mas esse daqui é uma forma, tá, de você printar o que você quer da variável, mas a gente pode explicar depois. Ele é das versões mais novas do Python. Aqui temos... Agora a gente vai falar que é um outro assunto preferido meu, que é o break continue. Alguém tem uma dúvida, alguma coisa para falar? Tudo certo? Ou elas estão entendendo tudo, ou Nossa, elas não estão entendendo nada. estão arrasando melhor que eu na graduação, viu? Olha, levei uns 2 anos para entender isso. Vocês estão arrasando. Exatamente. Ó, aqui, agora a gente vai entrar num assunto que é muito bom também, que é o break continue. Dentro de um loop, podemos utilizar as palavras-chave break e continue para controlar o fluxo do loop. O break é usado para... Break é quebrar, né? Aí, nesse caso, ele vai quebrar o código, ele vai interromper o loop completamente quando uma determinada condição for atendida. Nesse caso aqui, quando a gente estava incrementando, para a gente ter uma tabuada, ela vai de 1 a 10, né? Mas se eu quisesse, eu poderia fazer uma condição aqui que faz, sei lá, der ao louco, eu quero fazer uma tabuada que vai ser de 1 até 5. Eu poderia usar o break aqui. Quando o x fosse igual a 5, eu podia usar o break e ele só ia imprimir até o 15. Mas vocês vão entender melhor aqui. Ó. A gente tem um exemplo. A gente tem uma variável ela recebe 0. Aí, como a gente usou lá em cima, enquanto for verdadeiro, for true, sem o break, né, a gente ia entender que ele ia incrementar isso aqui para sempre, né? Ele ia incrementar aqui, ele vai valer 2. Olha, nesse caso, o incrementador dele foi antes, né? Então, como é antes, aqui já está valendo 2. Ele aí, uai, não, peraí, tô confusa. Ah, não, tá certo, tá certo. Não, tá certo, aqui é 1 mesmo, porque começa com 0. Abafa, gente. Aí ia ser 1, 2, 3. Se não tivesse isso, ele ia incrementar até ele truncar, né? O código. Mas aqui tem uma diferença. A gente tem uma condicional que vai falar que se o i for igual a 5, ele vai parar.
o break tem essa função, né? Tipo, e nessas situações aqui, se você tem esse true e você já achou o que você queria, você pode usar o break, que ele achou lá, vai fazer o que ele tem que fazer e ele vai parar o código, senão ele vai ficar para sempre. A gente está usando exemplos muito simples, né? Mas mais para frente, quando a gente coloca coisas um pouco mais difíceis, mas não tão difíceis, vocês vão entender o quanto é importante o break e o contínuo. Aí aqui ele para, né? Ele interrompe o loop, quando isso se torna assim. Aqui no outro exemplo, a gente tem uma lista de números que vai de 1 até 5. Aí, com o for, agora a gente está usando o for, a gente vai ter uma variável que recebeu o valor, né? De 1 até 5. Se esse número estiver em números, a gente tem uma condicional aqui. Se o número for igual a 3, ele para. Aqui, aí a gente pode observar, né? O 1 é igual a 3? Não, então ele vai imprimir, né? O 2 é igual a 3? Não, ele vai imprimir, que é o 2. O 3 é igual a 3? Sim. Aí ele para, ele nem chega a imprimir. Agora, esses valores para trás não vão ser alcançados, né? Porque como ele parou quando ele achou o número 3, isso aqui é tudo descartado, o programa para de vez. Não imprime nada, ele para, ele sai do loop. Olha, como eu disse, como o break é importante. Quando você acha que você quer, você não tem mais que percorrer o resto do laço. Isso daqui, o break, ele é muito importante em exemplos tipo de pesquisa. Quando você quer achar alguma coisa, aí você usa o break. Quando você achar, você para. Você pode usar também em moda, sabe? A moda lá das medidas de dispersão, que você tem que achar as variáveis que são iguais, ele é muito útil também. Agora vamos falar do continue. O continue é usado para pular uma iteração do loop, quando uma determinada condição foi atendida. Nesse caso aqui, quando foi atendido, ele parou. Esse daqui não, ele vai continuar. Aqui, ó. Se tivesse um continue aqui, ele não ia fazer nada, ele ia pular para o 4 e o 5. Aqui, ó, temos um exemplo. A gente tem uma lista de números que vai de 1 até 10. A gente tem a mesmo loop, né, que é do for, que vê se o número está em números, se o número 1 está na lista números, e vai percorrendo normal. Aí aqui a condicional, ele verifica se ele é par, né? Se ele é par, ele vai continuar. Olha aqui, ó. Ele pula a iteração atual, seguindo para a próxima se o resto da divisão é zero. Então, ele vai printar os números que são ímpares. Nesse caso, se fosse o continue aqui, ele ia printar todos esses aqui, menos os 3, né? Aqui em um outro tipo de lista, que agora é uma lista de strings, né? De palavras, e vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. For, fruta e frutas. Se a fruta é igual a laranja, ele vai pular, ele não vai imprimir a laranja. Agora que ele está pulando maçã, imprimindo maçã, banana, é igual a laranja, ele vai pular. Ele vai imprimir o limão, abacaxi, vai pular esse aqui, até chegar em melancia. Olha, pula a iteração atual, seguindo para a próxima, quando a fruta é igual a laranja. E a gente tem um jeito mais interessante ainda de trabalhar com essa estrutura, que é usar elas juntas. Aí aqui é a pergunta, é possível usar a estrutura de repetição juntas? Sim, inclusive tem como você usar uma estrutura condicional dentro de uma estrutura condicional. Como programar é totalmente maravilhoso e gostoso. Então, a gente tem um exemplo aqui. Imprimir os números primos no intervalo entre 5 e 30. Primeiramente, qual é a regra do número primo, né?
O número, ele só é considerado primo se ele for dividido por ele mesmo e 1, né? Se ele for divisível, se ele tiver mais de 2 divisões, então ele não é considerado número primo. Tipo o, o 30 mesmo. O 30 ele é divisível por vários números, né? 10, 3, e sei lá, 2, né? Eu acho que 15 também. Então temos aqui, a gente tem uma lista vazia de números primos. Essa lista vazia ela vai receber os resultados que são os números primos, né? Aí a gente tem um for que vai no intervalo entre 2, esse daqui é o inicial, até 30, né? Como a gente quer ir até 30, a gente usou o 31. Aí o primo, a gente vai criar uma variável primo que vai receber true. Aqui poderia ser 0 também, tá? Esse que é o assunto de pesquisa. Não necessariamente precisa ser true, não. Pode ser 0. A gente vai ter um iterador aqui, ó. Se I vai receber 2. Aí, enquanto 2 for menor ou igual a número barra 2, a gente vai executar o que tem aqui dentro. Gente, o que o barra faz, eu não lembro mais. Alguém sabe me dizer? Ele é o que divide. Ele é diferente do módulo, porque o módulo ele testa o resto da diferença. Ele testa o resultado, se eu não me engano. É o quociente, então? É. Ah, tá. É o quociente, ó. Mas confirma aí, galera, porque Eu essa acho que hora é da noite eu tô um isso, pouco confusa. quociente. Operador de divisão inteira. É isso. Ah, Então ele sim, testa sim. se não vai sobrar nada, né, Amandinha? Ele vai pegar a parte inteira do quociente, saquei. A Amandinha deu o exemplo ali de 7 barra 2 vai ser igual a 3. Aí se fosse só o bar, ia ser 3. 3,5. Isso. Aí no quociente, né, gente, que é o resto daquela divisão, a divisão aqui, né? Ele ia pegar só a parte inteira. Ao invés de ele pegar 3,5, ele só pega o 3. Então, aqui, enquanto o I for menor, o quociente inteiro, a gente vai entrar aqui, ó. Aí a gente tem uma condicional aqui. Se o número, essa condicional é para verificar se o número é primo. Ó. Se o número que ele passou aqui, 2, no caso, o 2 for, se o resto da divisão dele for igual a 0, a gente vai ter o primo que é igual a falso, falso, falso. Aí ele vai parar aqui, vai dar um break. Não, tá certo, tá certo. Aí ele vai incrementar aqui. Gente, mas isso daqui tá certo. Ah, não, tá certo. Abafa, gente, tá tudo sob controle. Ele vai incrementar aqui. Oh, mas. Não, gente, espera aí, isso daqui tá muito estranho. É porque a condição é que ele seja primo. Esse Mas daqui se não o deve ser número. fora, não? Acho que não, hein? A gente testou, tava certinho. Uhum. Mas se o número, se o número for primo ali, se ele não for primo, vai parar, né? Ah, verdade. Aí ele vai pro próximo. Não, tá Isso. certo, tá certo. Tá certo, gente. Ele vai parar aqui. Aí ele não vai parar o. Ele vai parar só. Olha só, gente. Quando o break ele tá dentro de um laço, ele só vai parar esse laço, tá? Como ele não tá aqui no for, ele não vai parar o for vai continuar. Então, como ele parou aqui, deu um exemplo aqui que ele deu o break, ele vai sair desse laço e vai voltar para cá. Vai ser o 3 agora, né? Aí ele vai verificar de novo. Se o primo recebe true, aí o i vai começar em 2. E assim sucessivamente, né? Aí, no caso, o número é 3. 2 é menor ou igual que o quociente de 3, barra 2, no caso é 1, né? Aqui é 1. Aí vai perguntar aqui se o número
que é 3, o resto da divisão dele é igual a 0, aí se ele entrar, ele está querendo dizer que o número é falso. Aí quando esse daqui dá errado, né? Ele não entra aqui, né? Ele vai para cá, ele vai incrementar aqui o i, que vai para o próximo valor de i, que é 3. Eu sei que parece complexo, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Mas eu posso explicar de novo. Aí aqui, ó, se primo, nesse caso aqui, seria a mesma coisa de dizer assim, se primo é igual a true, ele vai entrar aqui na condicional e ele vai adicionar esse número aqui que passou na lista de números primos, no caso 2, né? O 2 é um número primo. Então ele entrava. Era para entrar, né? Mas nesse caso não entrou. Mas é porque começou com 2, tá certo. Aí no caso de 5, entra o 3. Oi, gente, esse negócio tá estranho, hein? Agora que eu vi, gente. Porque era para ter o número 3 aqui, ó. O 3 é um número primo. Se alguém tiver com uma dúvida, pode falar. Então, é um pouco diferente o código. Mas do 5 diante, são só números primos, ó. 5, 7, 9, 11, Ô, 13. Vivi, mas a regra lá em cima no enunciado era realmente imprimir a partir do 5. Ah, eu não vi, foi mal, gente. Ah, sim, então tá Do certo, né, 5 ao gente? 30. Uhum. Tá certo. Certíssimo. Mas é isso, gente. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso explicar direitinho como funciona isso daqui. Bem, bem, bem direito. Aí ele vai parar aqui, né? Quando ele completar todos os números do range, ele não vai entrar mais no loop. Ele vai parar aqui, vai chegar a 30, né? Ele vai parar aqui e ele vai imprimir os números primos. Repetindo. Aí, Isso mesmo. vocês viram por que ficou repetido os números aqui? Mas é uma coisa que a gente vai consertar. Não, não, não tenham problema com isso. Olha, aqui a gente tem um outro exemplo de número primo. Aqui, ó, a gente. Uai, é a mesma coisa. Aqui ficou diferente. Esse daqui agora, Porque o de ele. cima só tá repetindo os números, a diferença parece ser essa. Só tá repetindo os números. E o de baixo tá indo já do 2 ao 30, né? Uhum. Esse daqui, no caso, E sem ele repetir. tá sem repetir. Uhum. Não sei, posso até estar errado, mas talvez ele esteja repetindo por causa do append também. E aí na hora do conta do append, Olha, igual que eu ele. falei aqui, ó. Eu perguntei, ele não deveria ser fora? Ele tá repetindo lá, gente, porque como ele tá dentro desse laço aqui, aí ele tá repetindo os números, ele não tá. Realmente faz sentido. Aí, como essa verificação, se o número é primo, aqui ele tá fora, ele não repete, ó. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. A gente dá uma olhadinha antes de passar para as meninas para ver o que a gente pode ajustar aí. Eu tenho por mim que é só tirar aqui, ó. Ser fora. O erro, agora sim, agora eu consegui falar. Porque o internet tá ruim, gente, Aqui, desculpe. ó, gente. O erro tá na verificação, tá no if. Veja. Tá vendo? Porque no primeiro foi de proposital. No primeiro, eu esqueci de tirar. Acabei com a graça da galera, então. Eu estava testando. No primeiro exemplo, de baixo, ele testa if primo igual a true. Nesse caso não tem, não. Eu que coloquei mesmo. Está errado. Esse é o errado. É só se if primo. Aí ele dá o append. Aí ele tira, entendeu? Uhum. Esse primeiro tá errado. Foi meus testes. Mas, ó, gente, para a gente tirar essa repetição, é só a gente tirar a verificação do primo para aqui
fora do while, que ele vai ficar normal. Agora é a mesma coisa, né? A diferença tá é que ele certo vai... e o outro tá errado. Ah, sim, desculpa. Desculpa, foi que eu mexi hoje e esqueci de atualizar. Me Mas perdoem. Nada, isso aí é teste para saber se tá todo mundo esperto. eu mesma estava esperta. Não, é porque eu estava testando se dava certo, se Porque dava jeito, se tinha outra esse- forma mais simples de fazer. Mas aí a gente pode até deixar os dois códigos e só sinalizar o jeito que não vai funcionar certinho e o jeito que vai funcionar certinho, tá tudo bem. Inclusive, se vocês conseguirem fazer sem repetição, manda pra gente, porque eu acho que tem como sim. Boa, boa. Mesmo sendo de 5 até bolinhas. Aí aqui é o jeito sem repetição, né, dos números. E esse vai de 2 até 30. Ó. No caso foi a 21, porque 30 não é um número primo, né, gente? E chegamos ao final, né? Já, olha, eu usei a tabuada aí, gente. Eu fiquei meio alargada, né? Eu dei o exemplo da tabuada, mas vocês podem atribuir outros valores. Olha aqui, hora de colocar a mão na massa. Abaixo seguem alguns exercícios da plataforma Bicode, que a gente está usando, né, para vocês enviarem os exercícios, que sugerimos para praticar os conceitos aprendidos na aula de hoje. O nível 1 tem o quadrante. Vou abrir aqui para vocês a tabuada que eu, infelizmente, tive um erro aqui, não tinha lido até o final. Aí eu queimei a largada, mas fica aí de aprendizado, para quem quiser mudar os valores, quem quiser também fazer uma tabuada de 1 até 5, 1 até 3, do jeito que vocês quiserem. Aí tem que logar aqui, foi mal, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ô, Esse Vivi, aqui. mas também não faz todos os exercícios não para as meninas fazerem. Não, eu não vou fazer o exercício, não, só vou mostrar para elas verem, para elas terem um Isso. gostinho como que é. Exatamente. Aquele eu nem sabia que tinha, agora que eu sei, gente, abafa, viu? Finge que eu Na nem aula coloquei. passada eu tentei fazer e deu erro e não deu certo, então vamos tentar fazer aí e contar pra gente se deu certo. É verdade. Olha, gente, a gente tem o exercício do quadrante, que é o quê? Você tem que escrever um programa para ler as coordenadas de x e y de uma quantidade indeterminada de pontos no sistema cartesiano. Lembre-se que a gente falou que o while é uma condição, uma estrutura indeterminada, viu? Lembre-se disso. Para cada ponto, escrever o quadrante a que ele pertence. O algoritmo será encerrado quando pelo menos uma de duas coordenadas for nula. Nesta situação, sem escrever mensagem alguma. Aí vocês pensam aí, ó. A entrada são dois dos valores, né? É o x e o y, e a saída é o que você tem que falar qual quadrante ela pertence, né? Aí, quadrante é aqueles negócios de grau lá, né? De 90 graus, não sei o que das quantas. Gente, tem muito tempo que eu saí do ensino médio, então não sei opinar, é o máximo que eu sei. Aí aqui é dessa da tabuada que eu acabei fazendo sem saber que tinha. É isso, olha, essa daqui ainda é mais estruturada, porque ela coloca até como se realmente fosse uma tabuada, né? Ela imprime aqui o xizinho, o igual, o valor. Aí temos esse outro exemplo aqui, que é qual? Da senha fixa, que é o que você tem que escrever um programa que repita a leitura de uma senha até que ela seja válida. Para cada leitura de senha incorreta informada, escrever a mensagem senha inválida. Quando a senha for informada corretamente, deve-se impressa a mensagem acesso permitido. E o algoritmo encerrada. Olha, gente, Olha, nesse bons caso, exercícios, hein? sim, nesse caso ele fala aqui, ó, quando a senha incorreta for informada, escrever a mensagem senha inválida, mas você tem que fazer a leitura de novo, tá? Não esquece disso, para você poder inserir outros valores. Porque se for só parar na senha inválida, acabou o código aí e você não vai conseguir acessar, chegar nesse final aqui, que é o acesso permitido. Aí, quando a senha for informada corretamente, vai ser impresso a mensagem acesso permitida, né? E a senha correta é 2002. Aqui é o outro exercício. Vamos ver. Eu vou até logar nisso aqui. Soma de ímpares consecutivos.
leia dois valores, x e y, inteiros, né? A seguir, calcule e mostre a soma dos números ímpares entre eles. A gente fez um exercício bem parecido com esses, galera. Olha, inclusive, tá? O laço de repetição aceita números negativos, tá? Aí você começa pelo número negativo, né, gente? Aí, quando for dois números negativos, você começa pelo maior número negativo, e, enfim. Aí, o arquivo de entrada são valores x e y, e o programa deve imprimir um valor inteiro. Este valor é a soma dos valores ímpares que estão entre os valores fornecidos na entrada e deverá caber em um inteiro. Esse exercício é bem legal também. Inclusive, todos eles vocês conseguem fazer de dois modos, tá? Com for, range, ou for, eu acho que sem o range, eu acho que não dá. Mas o while, certeza que dá. E o Fibonacci inventou. Esse daqui é um tiquinho mais difícil, mas ele é um exercício bem legal. Faça um programa que leia um valor e apresente o número de Fibonacci. Não sei se vocês sabem como é o Fibonacci, mas ele é assim, ó. A estrutura do Fibonacci, ela é bem assim. Mas vocês vão acabar pesquisando, né? Mas a estrutura dela é assim, é a soma dos anteriores que dá o resultado seguinte. Então, ele começa assim, é tipo 1 mais 1 é 2. Aí é sempre anterior. 2 mais 1 é 3. 3 mais 2, 5. Ele sempre vai somar com o anterior, que vai dar o resultado seguinte. 5 mais 3, 8. Aí o outro 13, e assim sucessivamente, né, gente? Que é a Fibonacci aqui. Deixa eu terminar de ler. Aí lembre que os dois primeiros elementos da série da Fibonacci são 0 e 1. Eu comecei com 1, né? Mas esse daqui vocês começam com 0 e 1. E cada próximo termo é a soma dos dois anteriores a eles. Então, 0 e 1, o próximo vai ser 1, porque começa com 0, 1 e 1, o próximo vai ser 2, e assim sucessivamente. Todos os valores de Fibonacci calculados neste problema devem caber em um inteiro de 64 bits sem sinal. Isso daí é interessante, inclusive. Não sei como funciona no Python sobre isso. A primeira linha da entrada contém o inteiro T, 3. Aqui a entrada é 3, né? Indicando o número de casos de teste. Cada casa de teste contém um único inteiro N, correspondente ao enésimo termo da série de Fibonacci. Para cada caso de teste de entrada, imprima a mensagem fib n, que é o N é o quê? Cada caso de teste contém um único inteiro N. Onde X é o enésimo termo de série Fibonacci. Entendi agora. Aí são 3 casos de teste, né? Aí aqui o fib 0, você vai retornar qual é o fib de 0? É 0, né? Aí o de 4 é 3. Aí aqui no caso, né? Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí é 3. A Fibonacci de 4 é 3. Aí o outro 2 é 1, né? Porque aqui é 1, 2. Ele corresponde à quantidade de termos que tem. E é isso, gente. Arrasa aí, hein? Vocês disseram que estão entendendo tudo, porque quem cala consente. Então, eu presumo que vocês vão sair muito bem nesses exercícios. E chegamos ao final. Alguém quer dar uma consideração aí? Quer falar alguma coisa? Sim, entendi. Parece difícil, mas não é, tá, gente? São os outros níveis, mas não é difícil assim. Muitas das coisas, todas as coisas que eu falei aqui vão servir direto, bem assim, precisamente nesses exercícios. É isso, minha gente. Vocês querem falar alguma coisa, tirar uma dúvida, fazer um elogio, tá? Críticas construtivas, tá? Eu não aceito críticas negativas aqui, porque eu sou um bebê. Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui. Tá, eu vou fechar. Eu não vou fechar, não. Vou voltar aqui. Né? Deixa eu ver.
Alguém mandou alguma coisa? Eu ouvi um barulhinho. Tá Eu mudo. tinha visto Por uma horas mão tá levantada. tranquilo, viu? Pois é, eu até voltei para ver, mas eu não sei qual é. Pode deixar a pessoa falar. Mas não tem, não. Ah, tem Acho que a não? pessoa não. Ah, então Eu vou. eu Posso posso encerrar, parar? posso encerrar a gravação? Então, acho que pode, né? Ninguém se manifestou. Eu vou interromper aqui, tá, gente?